Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês, principalmente vocês que são mães de primeira viagem, talvez, de segunda, terceira, quarta ou mais, como eu me sinto agora grávida novamente, ou seja, mãe de segunda viagem. Tudo que eu venho pensando e sentindo ao longo desses 5 meses praticamente de gestação. Então, mais 4 aproximadamente, a minha bebê vai nascer, vai estar por aqui. E eu confesso que tem sido muito diferente essa gestação do que foi a primeira, quando eu tive um menino em 2023. Em resumo, eu me sinto bem. Eu me sinto ótima, eu me sinto disposta agora, né? Passei muito trabalho no primeiro trimestre por questões hormonais do corpo mesmo, enjoo, indisposição, tontura. Agora também é um mês de bastante calor, final do ano, quando eu descobri a gravidez também, né? Ali outubro, novembro, dezembro, teve uns picos assim de temperatura bem altos aqui em Santa Catarina, então foi bem difícil pra mim. Agora tá calor, mas eu já não tô mais naquele primeiro trimestre, né? Então as coisas já estão diferentes. E como eu já comentei em outros vídeos, eu tenho um menino de 2 anos e meio quase. E eu queria muito, assim que ele nasceu, né? Eu não tinha planos de, eu quero ter outro agora, né? Claro que não, a gente tem um bebê recém-nascido, é a primeira experiência, a gente não tem ideia como é que vai ser e às vezes pena um pouco, né? Justamente por não ter experiência. Mas na minha cabeça eu já tinha intenção, já tinha o sonho, vamos dizer assim, eu sempre quis ser mãe e eu queria mais de um filho. E até é engraçado falar isso, assim, eu já sabia que eu queria mais de um, 2, 3 talvez, no máximo 3, mais que 3 não, mas meu marido não quer. Então vamos ver se a gente vai parar nesse aqui ou se as coisas vão acontecendo diferente na nossa vida e a gente vai ter um terceiro filho, não sei. Mas é engraçado falar isso, porque quando meu menino nasceu, que a gente tava voltando do hospital, da maternidade, e eu tava com ele assim no carro, eu tava olhando pra ele, quando o bebê sai da gente, eu tive um parto normal muito maravilhoso. É aquela emoção, aquela explosão de hormônio e tudo mais, e eu olhava pra ele e eu dizia, meu Deus, eu acho que eu nunca mais vou ter filho, porque ele é tão perfeito, tão maravilhoso, tão lindo, que parece assim que ele ocupa o lugar de todos os filhos. E eu falando isso grávida da segunda. E eu dizia isso, eu acho que eu nunca vou conseguir amar outro filho como eu tô amando, como eu tô achando ele perfeito desse jeito, assim, aquela coisa assim que a gente se encanta, aquela coisa extraordinária. Aí o meu marido dizia, não, calma, é agora, depois passa, tipo, é aquela emoção do momento, né? E realmente, né? A gente vai se acostumando, não é mais, daqui a pouco não é mais aquela novidade ali, ter o bebê, a rotina vai tomando conta, o cansaço, e aí veio de novo esse desejo de ter mais um filho. E a gente não evitou e nem programou, quando ele fizer X idade a gente vai tentar. Não. Eu queria e queria pertinho, justamente para ter a experiência de criar as duas crianças juntas, de ter eles ali da idade parecida. Eu tenho 29 anos, tenho uma irmã de 12, então aí são 17 anos de diferença. Quando ela nasceu eu já estava quase adulta, saindo da adolescência para a vida adulta ali, já estava quase entrando na faculdade, então a gente não teve essa fase de brincar junta, de criança, sabe? Então mais eu cuidei dela do que aproveitei como irmã. Então o meu desejo desde sempre era que eles crescessem juntos para poder brincar. Só que eu não sabia quando que isso ia acontecer, daqui um ano eu engravido, enfim. Aí a gente também não evitou e também não programou. Meu ciclo menstrual demorou muito pra voltar, acho que por conta da amamentação e outras coisas que eu passei no começo do puerpério. Enfim, em relação à amamentação mesmo, não que a amamentação evite a gravidez, não funciona como um método contraceptivo, anticoncepcional, mas no meu caso, por toda a restrição alimentar que eu precisei ter também na amamentação, eu acho que o meu corpo não entendeu direito o que estava acontecendo e o meu ciclo demorou demais para voltar, mais de um ano depois que ele tinha nascido. E quando voltou, às vezes ele vinha assim a cada 2 meses, 3 meses, então era uma coisa bem bagunçada, então eu considero até que demorei para engravidar de novo, quando eu comparo outras mulheres que, nossa, qualquer descuido já estão grávidas de novo com um recém-nascido no colo. Não foi assim comigo, não foi tão fácil.
apesar de eu querer e não querer que ficasse assim, 3 anos quase de diferença entre eles, que é o que vai acontecer, né? Ela vai nascer e logo em seguida ele vai fazer 3 anos. É uma idade boa, mas eu gostaria que fosse menos ainda para poder ter essa coisa de brincar e tudo mais. Mas eu acredito que eles vão brincar sim e vai ser bem tranquilo. E por ser uma coisa que eu já queria, então eu tô super feliz. Eu tô realizada com essa gestação. Toda a nossa família tá bem feliz. É uma menina, né? Então todo mundo diz, ai que legal, um casalzinho, ai que bom, um casalzinho, tipo. E eu não lido dessa forma. Se fosse outro menino eu ia ficar tão feliz quanto. Não tinha preferência de menino ou menina pro bebê. E eu acho que se fosse outro menino, pra mim ia ser maravilhoso também, ia aproveitar as roupinhas, ia dar tudo certo igual, eles iam brincar bastante também. Então, assim, em relação a isso, bem tranquilo, não tinha expectativa, apesar de eu também lá dentro saber que era uma menina. O nome nós escolhemos só de menina, é Maria Eduarda. Não escolhemos de menino, porque no fundo a gente já sabia que era uma menina, era um desejo muito grande do meu marido também ter uma menina, passar pela experiência de ter um menino e depois ter uma menina, né, ter os dois pra ver como é que é. A única coisa que acontece, assim, na minha cabeça, no meu coração, que sim, é uma preocupação, é em como vai ser depois, porque a gente não tem rede de apoio, mas mesmo que tivesse também, com certeza eu ia estar me preocupando e me perguntando sobre essas mesmas coisas, mas é no sentido de, será que eu vou ser boa o suficiente para dar conta dos dois? Eu sei que sim, eu sei que vai dar tudo certo, é aquela coisa, a gente sabe que, mas algumas inseguranças ainda vêm, a gente fica pensando, remoendo tudo aquilo. E aí um dos meus maiores pensamentos, preocupações que ficam vindo à minha mente é justamente a questão de como que eu vou lidar com os dois ao mesmo tempo, sendo que o meu filho, ele é pequeno ainda, e ele depende exclusivamente da gente, né? Agora tá indo pra escolinha, ele fala, se comunica, diz o que quer, o que não quer, como se sente, se dói, se não dói. Mas aí vem um recém-nascido que demanda da gente muito mais do que uma criança de 2 anos, de 2 anos e meio. E aí o que eu penso é, como é que eu vou fazer pra dar banho nos dois? Apesar de que eu e meu marido a gente sempre pega junto nisso, né? A gente dá banho no chuveiro desde que o Gabriel nasceu. Então tá sempre acompanhado, ou então a gente já põe no chuveiro enquanto um tá lavando ele, ensaboando, o outro já tá preparando as coisas para secar. Só que quando entra um novo bebê na rotina, é em relação a isso que eu fico pensando, como é que eu vou fazer para dar banho nos dois? Acho que é banho em escala, né, em produção. Para comer eu ainda não vou precisar me preocupar, porque até os 6 meses é aleitamento materno, então eu não vou ter que ficar pensando na logística da comida da criança, do bebê, somente depois dos 6 meses. E também o que eu penso é como que a gente vai fazer pra dormir, porque o Gabriel ainda dorme no nosso quarto, no colchão, a gente tem um colchão do lado da nossa cama e é ali que ele dorme. Como é que a gente vai fazer, né? Ele nunca dormiu no berço, a gente nunca conseguiu se adaptar com caminha, com nada, então a gente até tentou, mas fez cama compartilhada e a gente se adaptou bem dessa forma. Hoje ele já dorme no colchãozinho dele. E quando ela nascer, a gente também não tá pensando nisso, vamos comprar um berço, vamos... Porque, pra mim foi só dinheiro jogado fora. Não compraria novamente. Carrinho de bebê eu usei muito pouco. Ficou novinho, a gente vendeu. Até eu moro em apartamento, não cabe muita coisa. Então não dá pra estar adquirindo tudo isso, coisas que serão usadas muito pouco e que não vão facilitar a minha vida. E aí tem um fator assim que me deixa bem instigada, que eu fico pensando, é porque o Gabriel ainda mama. Sim, ele ainda mama. Mama, né? É o que todo mundo fala. Tá, mas ele mama, tu tem leite. Eu acho que eu não tenho mais leite, eu pergunto pra ele, mas tem leite no TT da mamãe? E ele fala, não tem. Mas ele continua ali chupetando, ele continua ali ganhando o carinho, o aconchego dele. Então agora ele mama 2 vezes por dia, antes de dormir e quando acorda. Às vezes, quando acorda, ele não mama, porque se eu acordo muito antes dele, eu acabo saindo do quarto e ele continua dormindo. Aí quando ele acorda, ele não tem a necessidade de mamar. Mas antes de dormir é sagrado, um cheirinho ele tem que dar. Então, como que eu vou fazer assim? E às vezes é final de semana, a gente dorme um pouquinho até mais tarde, ele vem pro nosso meio e fica mamando ali, fica ali comigo, com a gente, fica no meu peito 30, 40 minutos. E aí eu fico assim, o meu coração de mãe fica partido, né? Como que eu vou
com um bebê recém-nascido, que não vou conseguir ficar 40 minutos deitada com ele assim que a gente acordar. Então, é isso assim que eu fico refletindo, me questionando e ao mesmo tempo aproveitando esses momentos que eu vou ter com ele, que talvez serão os últimos, que depois eu não sei se eu vou conseguir manter essa rotina com a bebezinha e com ele também, né? Porque daí, querendo ou não, recém-nascido, principalmente nos primeiros dias, é peito 24 horas, eu sei como é que é. Se for igual ao meu filho, vai ser da mesma forma. Então, é isso que eu penso. Será que eu vou ser suficiente para dar conta da demanda dos dois? De estar ali suprindo o que cada um precisa, o que cada um necessita. O que me conforta em relação a ter 2 filhos é que bastante gente que tem filhos assim, pertinho um do outro, falam que é muito mais fácil cuidar de 2 do que cuidar de um só. Então essa é a minha esperança, porque um tá sempre ali demandando da gente, mãe, pai. E aí quando tem um irmão, claro, né, não um bebezinho, mas à medida que eles vão crescendo, eles vão se envolvendo um com o outro e aí acaba que eles não precisam tanto assim do pai e da mãe dando atenção, brincando junto. Então isso eu percebo que é verdade quando eu vejo as crianças assim que têm irmãozinhos de idade parecida, que eles brincam muito, são muito parceiros e que dá um certo descanso para a mãe, né? Enquanto eles estão juntos brincando, eu posso estar fazendo alguma outra coisa, colocando uma roupa para lavar, lavando uma louça, preparando uma comida, enfim, né? Porque a rotina não é leve, ela é um pouco puxada. Quando o bebê nasce é roupa para lavar, e às vezes tá chovendo, não seca. Aqui onde eu moro faz bastante frio no inverno. Então, é assim, é uma logística, uma organização que a gente vai ter que ter. Talvez fazer uma marmita para esquentar, para não ter que estar todo dia ali cozinhando, como já é às vezes o ritmo da nossa família, de cozinhar e tudo mais. Com um bebê e uma criança, não vai ser possível. E claro que ter filho é sempre um desafio, apesar de ser muito gratificante, de ser uma coisa assim que me preenche, eu me sinto iluminada, me sinto muito grata por ser canal, ser portal de vida, trazer seres para esse mundo. Eu acredito muito nisso, que eles me escolheram para ser mãe deles, que eu sonhei com eles a minha infância, minha adolescência, minha vida inteira, e fico muito feliz por estar realizando esse sonho. Eu sempre disse que eu queria ter 2 filhos antes dos 30, 2 filhos antes dos 30, era o que eu falava. E eu acho que eu tenho certeza que de tanto eu falar, realmente se manifestou. Tanto que no final do ano eu descobri minha gravidez em outubro, final de outubro, e eu fiz 29 e eu pensei, poxa, eu tenho um ano até os 30 e eu preciso engravidar. E eu falei pro meu marido, amor, eu vou fazer 30 e a gente tá só com um, e agora? Eu sempre falei que eu queria ter 2 filhos antes dos 30. E quando eu fiz o teste ali, que realmente deu positivo, eu pensei, meu Deus, as coisas realmente acontecem. A nossa palavra tem poder. E aquilo me deu um gás, assim, sabe? Aquela lembrança de que a gente pode realizar o que a gente quiser, que a gente realmente é co-criador consciente da nossa realidade. E me mostrou também que se eu ficar falando coisas que eu não quero, as coisas que eu não quero vão sim acontecer. E é com essa reflexão que eu me vejo também em relação a, nossa, será que vai dar tudo certo? Nossa, será que eu vou ser suficiente? É uma preocupação que eu tenho, mas não é uma coisa que me paralisa e que eu moro nesse pensamento. Quando eu tenho esse tipo de angústia, de aflição, eu já troco o meu pensamento e eu já me vejo lá na frente com os 2, dando tudo certo, plena, feliz. Eu sei que tem momentos que eu não posso idealizar ou romantizar, porque vai ser estressante, vai envolver a privação de sono. Eu tenho um corpo humano, material, que vive no mundo 3D, então eu preciso respeitar, eu preciso entender que o meu corpo tem alguns limites e que eu não vou estar assim, plena, o tempo todo. Mas, no geral, o que eu coloco no meu coração e na minha mente para que aconteça, para que realmente também seja uma cocriação deliberada e consciente, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir, ficou tudo certo, já deu tudo certo, porque algumas preocupações vêm na cabeça também e não é só sobre será que eu vou ser suficiente, mas sim, será que a gente, enquanto família, no caso enquanto família, né, enquanto casal, eu e meu marido e eu, vamos ter
dinheiro suficiente para dar conta de tudo, porque nasce um bebê, nasce uma despesa a mais. Na verdade, antes mesmo do bebê já nascer, já tem algumas coisas que são necessárias que a gente precisa investir. Exame, medicação e tudo mais, roupa, enfim. Apesar de, graças a Deus, eu estar ganhando bastante coisa, porque eu não me apego muito a isso. Quando eu penso, será que a gente vai ter dinheiro? Sim, tudo será provido em abundância para nossa família. Gratidão, recebo. Então eu já tô sempre nessa de trocar os pensamentos. Eu ainda não comprei praticamente nada para Maria Eduarda, para não dizer que eu não comprei nada. Eu comprei um conjuntinho, que é bodyzinho e calça de inverno, mas assim, só isso. Vou usar algumas roupas do Gabriel nela, principalmente ali quando nascer, roupinhas bem pequenininhas, mesmo que seja azul, isso realmente não me importa. Já tem gente oferecendo roupa das filhas. Eu tenho roupa da minha filha que ela usou muito pouquinho, vou mandar pra ti. Eu tenho umas coisinhas aqui. E assim, tá aparecendo. Então é isso. Se eu tenho alguma angústia, alguma aflição em relação a finanças, eu troco meu pensamento e digo: tudo será provido em abundância para mim e para minha família. Tudo nos será dado mais que o suficiente. Então, é esse tipo de pensamento que eu tenho colocado no lugar dos meus pensamentos sabotadores. Não deixa de ser uma reprogramação mental com foco naquilo que eu realmente quero, naquilo que eu realmente desejo. Me sinto bem, me sinto feliz, me sinto realizada, satisfeita. Essa gravidez está passando tão rápido, mas muito mais rápido do que passou a primeira. Acredito que por ser já uma experiência que eu já vivi, a gente não fica ali contando as horas para o bebê nascer, não fica naquela ansiedade. Então, realmente, sem eu perceber, tá passando mais rápido mesmo. Uma coisa que a gente tá fazendo, meu marido e eu, é conversando muito sobre tudo que a gente deu pro primeiro, a gente meio que se obriga a dar pro segundo. Então se eu fiz isso aqui quando ele tinha 2 meses, eu tenho que fazer também pra ela quando ela tiver 2 meses. E a gente tá tentando desfazer, desconstruir tudo isso, essa regra, essa estrutura, esse controle, porque não é bem assim. Muitas coisas que a gente fez em relação ao Gabriel que não eram necessárias e que não precisam ser feitas, ou vice-versa, coisa que a gente deixou de fazer e que agora a gente vai fazer quando a Maria nascer. Mas é uma cobrança, assim, no sentido de eu preciso dar para os dois as mesmas coisas para que no futuro eles não nos cobrem. Aí eu penso também, mas eu tô querendo controlar uma coisa que não cabe a mim. Se um deles se sentir lesado, entre aspas, né, lesado, ou porque não recebeu o que um recebeu e vice-versa, eu sei que eu vou ter dado o meu melhor, eu sei que eu vou ter dado o que eu podia de mim para os dois, seja um ensaio fotográfico, seja um presente, seja uma festa de aniversário ou não. Isso também são coisas que eu fico pensando, planejando, excesso de mental, excesso de controle, e quando eu me percebo nesse lugar, eu faço o caminho inverso, fico tranquila, respiro e solto todos esses sonhos, todos esses desejos com a certeza de que eles já estão realizados, que não são agora, não vão acontecer amanhã, não vai ser mês que vem, vai ser assim, quando eles crescerem, quando ela estiver maiorzinha, sabe? Talvez nem aconteça. Então, uma coisa que eu tenho feito bastante é não deixar todas essas preocupações, esses pensamentos assim que às vezes eles nem são cabíveis, sabe? Eles não têm nem fundamento e eu não deixo eles ficarem. Já tô sempre ali fazendo a minha reprogramação mental, colocando uma outra afirmação em cima, tanto que eu trabalho com velas aromáticas, com frases de poder, frases com afirmações positivas, pra gente sempre estar ali vendo e reprogramando a nossa mente quando a gente vai acender uma vela, quando a gente vai usar para trabalhar, para meditar, para tomar um banho, enfim, para tudo que eu uso, né? Que deixa a minha vida mais leve, mais romântica, mais gostosa, mais feminina. E tô sempre lembrando, sempre reprogramando, e isso com certeza tem feito total diferença nessa gestação. E eu percebo que tá um processo muito mais leve do que foi do Gabriel. Muito menos angústias, muito menos preocupações, muito mais confiança, muito mais fé. Então, eu só tenho a agradecer ao universo, a Deus, por ter me enviado mais esse bebezinho, essa menina linda, que eu tenho certeza que vai vir pra nossa vida, já veio, né? Já tá aqui com a gente, pra somar, pra nos transformar e nos fazer evoluir como pais, como pessoas e trazer muito mais amor e união pra nossa vida e pra nossa família. E se você também é mamãe, se tá gravidinha, seja de primeira viagem, de segunda, me conta como você se sente, que eu vou gostar bastante de saber.
E qualquer coisa, pode me mandar mensagem pra gente trocar alguma figurinha e se ajudar, porque esse é o intuito desse canal, porque juntos a gente consegue ir muito além. E é o que eu sempre digo, se eu conseguir, você também consegue. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos!